Quinta-feira com rodada decisiva na Copa Libertadores e Sul-Americana. Análises, estatísticas e dicas desses confrontos a partir de agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, edição desta quinta-feira para falar de Libertadores, tá? De Copa Sul-Americana, brasileiros aí querendo vagas nas próximas fases, na próxima fase, né? Playoffs da Sul-Americana, oitava de final da Libertadores. Vamos analisar aí esses principais confrontos do dia. Eu estou aqui com ele, Matheus Montenegro. Tudo bem? Melhor agora. Estou muito ansioso. Jogos bons nesta quinta-feira, Fábio Hermano. Muito bem. Decisivos, né? Última rodada. É isso. Vamos começar por Libertadores, tá? Sim. Vamos começar pela principal competição continental. Temos Racing e Fortaleza. Quarta, 9h30 da noite, lá no estádio Presidente Perón, conhecido como El Cilindro também. Cilindro. Né? Cara, é o estádio que eu mais quero ir na América do Sul, velho. Lindeza, maravilha. É bonito mesmo. Você já foi? Não, nunca fui. Bom, vamos pro nosso aplicativo do Game Arena. Vamos lá, que tá pintando na tela e tem um QR Code aqui também, que é para você, apostador, ter a oportunidade de apontar a câmera do seu celular e baixar de forma gratuita, né? Sempre importante, Fábio Hermano, a gente buscar informações, estatísticas e poder se embasar. E lá tem notícias do Game Arena, tá? Do tem portal tudo. Game Arena, tem vídeos da TV Bet, tem tempo real dos jogos, então tem as odds da Bet Nacional para você já acompanhar, então tudo num só lugar, no aplicativo do Game Arena, tá certo? Bom, estatísticas. Momento recente das equipes bem distinto, né, velho? Inclusive, muito se fala aí sobre uma possível saída de Vojvoda, né? Depois, caramba, quando foi que o Vojvoda chegou? 2022? Acho que é por aí, né? Acho que já tem uns 3 anos de trabalho do Vojvoda no Fortaleza e eu acho que nunca esteve tão sendo ventilada essa saída dele aí do comando, principalmente se houver uma eliminação aqui do Fortaleza, né? Que pode acontecer. Tem o jogo mais difícil aí da chave, né? O Lion fora de casa contra o Racing, que vale lembrar lá entre aspas, no primeiro turno, né? Quando se enfrentaram lá na estreia da competição, foi 3-0 pro Racing no Castelão, beleza? E assim está o grupo E da competição. Racing na liderança com 10 pontos marcados, Fortaleza em segundo com 8 e o Bucaramanga em terceiro com 6. E aí vale lembrar, o Bucaramanga vai enfrentar o Colo-Colo, né? E, cara, tá uma situação muito capciosa. Por quê? Se o Fortaleza ganha, ele pode terminar na liderança. Se ele perde, ele pode ficar de fora, velho. Isso. Então é uma situação bem capciosa aí do Leão do Pici. E o Colo-Colo não tem mais chance de Sul-Americana, né? Então, Exato. de fato, já está eliminado. E o Eu acho que ele Bucaramanga, apesar de jogar fora de casa, né? Contra o Colo-Colo, mas assim, teria que fazer uma goleada, né? Na equipe do Não, isso é Colo-Colo. considerando se o Fortaleza empatasse, né? Se o Se Fortaleza empatasse. perde, basta a vitória do Bucaramanga. Isso. 1-0 é o suficiente. Mas para o Fortaleza o empate pode ser Sim, suficiente, sim, tá? E na mesma coisa que para o Racing o empate pode ser suficiente aí para manter a liderança. Vamos para os confrontos recentes, né? Começando pelo Racing, que venceu o Colo-Colo 4-0 e foi eliminado pelo Platense. Platense que tá na final. Na final aí da Superliga Argentina, 1-0 em casa, Não, né? na final não, né? Acho que foi quartas, Acho que foi né? quartas, Platense chegou à final. Isso. Pois é. E aí antes fez 4 no Bucaramanga. Fez também. 4-0 nos dois últimos jogos. Já havia feito 3 no Fortaleza também, né? E também aí contra o News Old Boys venceu, 2-1 contra o Defensa e Justiça, empatou com o Colo-Colo, né, fora de casa. É um time que não perde há muito tempo, né? A derrota dele foi em casa para o Bucaramanga, né? E aí pode ser eventualmente um alerta para o Fortaleza, porque o Bucaramanga conseguiu vencer o Racing fora. E agora o Bucaramanga pega o Colo-Colo fora, que nem tem chance de classificação mais. Colo-Colo deve ir meio, até com um time alternativo, eventualmente, né? Então eu acho que é muito importante para o Lion já contar com essa vitória do Bucaramanga e saber que precisa pelo menos empatar lá no El Cilindro para conseguir essa classificação, né? Teve até a derrota recente, né, inclusive da Platense, mas quando você puxa realmente no retrospecto geral, perde pouco aí o Racing e principalmente jogando em casa é um clubezinho muito perigoso, tá? Enquanto isso, Fortaleza, pode dizer, vive uma certa crise ali, né? A gente até mostrou que foram 3 derrotas consecutivas, mas na verdade no tempo regulamentar foi um empate contra o Retrô, só que culminou na eliminação nos pênaltis dentro de casa e pode se considerar uma derrota, né? Fortaleza é uma crise gigantesca, né? Assim, eliminado pelo Retrô na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, tá próximo da zona de rebaixamento, só tá um ponto acima na zona de rebaixamento e na Libertadores está ameaçado. Se ele perder esse jogo, provavelmente ele vai ficar de fora aí da próxima fase, vai ter que jogar a Copa Sul-Americana. Inclusive o Vojvoda na última coletiva nem deu, né? Fez só um pronunciamento lá, se mostrou bastante irritado. Então o Fortaleza que chega em crise. Esse jogo é muito 8-80, viu, pro Fortaleza, assim, é meio... perigoso. Ou consegue a classificação e volta ali a ter uma confiança para a temporada, ou é eliminado e aí, de fato, a temporada vai ficar bem prejudicada. Bom, vamos para o nosso Momento Bet Nacional. O favoritismo é do Racing, uma odd alta, tá? Uma odd interessante. Agora, assim, ao mesmo tempo, acho que a gente pode dizer que é um favoritismo grande também do Racing, né, velho? A discrepância de odds ela é alta, tá?
Fica natural também. Foi Mas 3 a 0 é de se esperar, assim, não, sim, no sim. Castelão, eu aí o acredito que Fortaleza tá numa fase ruim. De fato. Cara, eu até acho que uma vitória do Racing... Eu acho que o Racing vai ganhar esse jogo, tá? Infelizmente, a situação do Fortaleza realmente é muito complicada. Tem uma odd boa, eu acho que vale a pena pelo custo-benefício, tá praticamente o dobro do lucro, né? Uma cotação em 99. Quer ir na vitória? Não. Eu acho que tem opções mais seguras. Eu acho que a gente pode... Porque a grande questão é que o empate é satisfatório para os dois, né, velho? Então, esse é o grande ponto desse confronto. Porque o empate, ele garante a liderança para o Racing e garante a classificação para o Fortaleza, tá? Então, cara, isso aí me deixa com um certinho pé atrás. E por isso, ao meu ver, a melhor opção acaba sendo aí o dupla hipótese do Racing com um menos de 3,5 gols, tá? A gente vai ter um oddzinho 1,54, tá dentro do aceitável. E só pra... A gente discutiu aqui, seria melhor o mais de 1,5 ou menos de 3,5, né? Assim, pode bater os dois e dá, se tiver 2 ou 3 gols no jogo, né, dá certo do mesmo jeito. Mas a leitura é a seguinte, tá? O Fortaleza, o 0 a 0 pro Fortaleza é bom, porque ele só seria eliminado no caso de uma goleada do Bucaramanga. Apesar de o Bucaramanga deve vencer, mas por 6, 7 a 0, assim, só se o Colo-Colo entregar. É basicamente isso. Então acho que pode ter um primeiro tempo ali muito... Os dois times cozinhando ali, o Fortaleza segurando o resultado. Então o jogo só pode se abrir mesmo no segundo tempo. E aí, para sair 3 gols no segundo tempo, sair 4 gols no segundo tempo, é uma probabilidade menor, tá? Assim, o margem de meio também tem a sua lógica. Porque se sai um gol cedo de um dos lados... Pode complicar, né? O jogo pode se abrir e pode ter mais 2 gols, que bateria também no 3,5. Então a gente ficaria mais protegido, tá? Porque tem uma tendência aí do empate ser bom pro Fortaleza, né? E aí o jogo também não ter tantos gols como é esperado. É um jogo ali que se espera entre 2 e 3 gols. Exato. Pois é, a questão da leitura do under, ela é um pouco perigosa porque é aquela questão, em jogos assim, né? Se sai um gol muito cedo, complica completamente a análise. Mas a gente tem que trabalhar dentro daquilo que é mais esperado. Mas quando é 3,5, eu ainda acho que tá é uma proteção muito grande, ainda tá, eu concordo. Se fosse o 2,5, aí sim, aí seria arriscadíssimo. Porque poderia muito bem ser um 2-1. A margem fica maior. Mas enfim, fica aí. Vitória do Racing faz sentido. E aí o dupla hipótese, tanto com mais de 1,5 como o 3,5 também faz o seu sentido. Mas a gente escolheu aqui o menos 3,5 por essa questão. Vai que o Fortaleza consegue se defender bem, segurar o jogo. Não precisa vencer, então... Se a gente tivesse Fortaleza precisando da vitória, aí sim. Aí era mais teria que se lançar. Pra mas como o 0 a 0 pode ser satisfatório, o under também cai bem para esse jogo. Bom, vamos falar de Sul-Americana. Tem Fluminense e Once Caldas, tá? Vamos falar aí do jogo entre brasileiros e colombianos, jogo no Maracanã, tá? Jogo às 9h30 da noite, última rodada, duelo do líder, que é o Once Caldas, contra o Fluminense, que é o segundo colocado, mas já classificados, né, os dois times. Pois é, os dois times já classificados, o Fluminense podendo ser líder do grupo, e aí a gente tem que virar a chave para a Sul-Americana, por quê? Ficar em primeiro ou segundo é uma discrepância muito grande. Diferente da Copa Libertadores, no qual a única influência seria o adversário que você vai pegar nas oitavas de final, aqui na Sula significa jogar um mata-mata a mais, né? E aí traz uma complicação muito maior. Tanto poder ser eliminado em uma fase a mais, tanto fator desgaste, você vai ter que ter uma viagem para disputar uma partida fora de casa, né? É um jogo em casa e um jogo fora. Então, vale muito aí a vitória para o Flusão. Vamos dar uma olhadinha no nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma ilustrada que o Fluminense vive um momentinho bom, né? Deu uma melhorada aí. Começou muito bem com o Renato Gaúcho, deu uma quedinha e agora vem em alta novamente. Vamos dar uma olhada na tabela de classificação antes. Como a gente disse, os dois times já classificados, né? As equipes estão ali no grupo F. Once Caldas, líder com 12 pontos e o Fluminense, vice-líder com 10. O terceiro colocado ali, que é o San José, tem apenas 4. Não dá para chegar mais, só resta essa rodada. Então é aquela coisa. É um duelo que vale a liderança do grupo e o Once Caldas joga pelo empate. Lembrando que a única derrota do Once Caldas foi pro Fluminense em casa, né? Então o Fluminense já ganhou do Once Caldas fora de casa. Foi na primeira rodada, né? E depois o Once Caldas venceu os 4 jogos. E o Fluminense é bom lembrar que nos jogos fora de casa, contra São José e União Espanhola, ele mandou time reserva e nem o Renato Gaúcho foi, tá? Então, assim, poderia estar numa situação mais tranquila, mas como também priorizou ali alguns jogos do Campeonato Brasileiro, chega aí dependendo da vitória em casa para confirmar a liderança, para ter a liderança, né? Porque no momento é do Once Caldas. Bom, venceu o Vasco 2-1, fez 4 na Aparecidense, 1-1 com o Juventude, fora de casa, 2-0 no União Espanhola. Em casa, o Fluminense vem fazendo o seu dever, né? Venceu o Vasco, venceu a União Espanhola, aí teve fora de casa derrota, né, para o Atlético Mineiro, fora também perdeu para o San José da Bolívia. Que foi com o time alternativo. Venceu o Sport em casa ele vem de algumas vitórias seguidas, né? 4 vitórias seguidas aí, jogando no Maracanã, onde faz o resultado.
Pois é, vem bem jogando em casa. Mas acho que no retrospecto geral pode dizer que vem bem, né? A única derrota recente aí. Cara, é porque com o São José dá pra relativizar um pouco, né? Jogo na Bolívia, com time alternativo. Mas, de fato, aí é um time que vem bem, tá? Deu uma melhorada boa, como eu disse aí, com o treinador Renato Gaúcho. E tem pela frente o Once Caldas, equipe colombiana, que terminou essa primeira fase aí do Apertura e vai começar o quadrangular também justamente no final de semana seguinte, tá? Então o Once Caldas vai começar aí uma pegada de jogos importantes também, né? O empate interessa para ele aqui já nesse jogo. Então, cara, eu acho que o Fluminense não vai ter tantas dificuldades nesse jogo não, tá? Tô confiante aí no Tricolor, apesar de ser um adversário difícil, né? Campeão de Copa Libertadores, também já o Once Caldas, mas como você mencionou, o Tricolor venceu lá, inclusive, né? Lá na Colômbia, o Fluminense saiu vencedor. Bom, vamos para o nosso momento Bet Nacional, porque já temos a vitória do Fluminense pagando uma odd já interessante aí. É um alto favoritismo, né? Joga em casa. E aí, Matheus Montenegro? Cara, em termos de gols, eu acho que é um jogo complicado, porque o Fluminense vem marcando muitos gols, tá? É um timezinho que vem muito bem. Até quando saiu derrotado ali pro Atlético Mineiro, foi 3-2. E o Once Caldas é um dos times que mais finaliza nessa Sul-Americana. Mas tem a questão que o 0x0 é bom pra ele, né? Esse é o ponto. Eu acho que o Once Caldas... O empate vai jogar pelo empate, né? O Once Caldas joga pra amarrar o jogo, dar uma segurada. Então, assim, eu fico com um certo receio de um under 2,5 e, ao mesmo tempo, é aquela coisa, né? Saiu o gol cedo, o Fluminense abriu o placar, o Once Caldas ele tá perdendo a liderança. Então, o jogo ele já tende mais pra um over goals, né? Um mais de 2,5 gols, por exemplo. Então, cara, tem o meu receio aí em termos de gols. Acho que pode ser um jogo de tudo pode acontecer em termos disso. E acabo confiando mais, de fato, na vitória do Flu. Acho que é uma ótima pedida. O time venceu o Once Caldas quando jogou lá na Colômbia. O Fluminense só não é líder desse grupo porque ele mandou o time, eu não vou nem dizer o reserva, tá? Foi alternativo. Jogou até uns boy ali do Sub-17, Sub-20. Enfim, o próprio Renato Gaúcho não viajou quando enfrentou São José e União Espanhola fora de casa. Então, gosto bastante dessa vitória do Flu com essa cotaçãozinha aí de 1,64, tá? Eu esperava que tivesse um pouco mais baixo ali, por volta de 1,50. Então, vejo muito valor nessa odd. Muito bem. Vitória do Fluminense contra o Once Caldas é a nossa dica aí para esse confronto na Copa Sul-Americana. Bom, seguimos falando de Copa Sul-Americana, tem Grêmio e Sportivo Luquenho, né? Time paraguaio, jogo quinta às 7 da noite lá na Arena do Grêmio. Grêmio que venceu, né, na última rodada do Brasileirão, mas ainda não convence. Cara, é bizarro, o Grêmio não já está classificado e líder desse grupo, tá? Porque que grupozinho fraco aí o Grêmio teve pela frente e ainda assim conseguiu se complicar bastante, né, velho? Curioso, é impressionante. Uma temporada bem abaixo aí do Grêmio, tá? Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhada. Conseguiu uma vitória, como o Fábio disse, só que a gente vai dar uma olhadinha nos confrontos. É bizarro como o Grêmio ganha pouco, tá, velho? É algo que até eu fiquei surpreso, mesmo já estando acompanhando o time aí há um tempo. Enfim, o time tá no grupo D, né? O grupo do Grêmio é simplesmente Godoy Cruz, que nem é uma equipe lá tão tradicional do futebol argentino, né? Atlético Grau e Sportivo Luquenho. Um grupo extremamente acessível, muito fácil, e o Grêmio não depende apenas de si para ser líder do grupo. Inclusive, eu colocaria aí o Grêmio como... Já tá em segundo lugar, eu diria meio que isso aí, tá? Por quê? O Godoy Cruz vai pegar o Atlético Grau, que já está eliminado, que já não joga mais por nada, né? Então o Godoy Cruz deve aí conquistar sua vitória, acredito eu. E o Grêmio tem pela frente o Sportivo Luquenho, também deve conquistar sua vitória, né? O Grêmio vai enfrentar o Lanterna do grupo, já eliminado, e que também, bem dizer, já não joga mais por nada. Então é uma tarefa fácil, mas, cara, bizarro como o Grêmio não é líder desse grupo e não chega dependendo só de si, né? Ou já em primeiro lugar até. Porque vale salientar mais uma vez, aqui é a Copa Sul-Americana. Ficar em segundo lugar tem um certo prejudicial aí em relação a ficar em primeiro, vai ter que jogar um mata-mata mais. Muito bem, vamos aí para os confrontos recentes, né? O Grêmio venceu o Bahia 1-0, né? Com um pênalti inexistente. E o Bahia também... Não, o Bahia foi até com o titular. Não, mas eu digo assim, não foi uma atuação lá tão grandes coisas como o Bahia vinha fazendo. 0-0 com o CSA, né? Foi eliminado na Copa do Brasil, perdeu de São Paulo 2-1, empatou com o Godoy Cruz em casa 1-1, 1-1 também com o Bragantino jogando em casa, 0-0 com o Grau, muitos empates, né? Vence pouco aí. Venceu recentemente basicamente Santos e Bahia, 2 jogos por 1-0 aí, falando de Campeonato Brasileiro, empatou com o Vitória também 1-1, empatou com o Godoy Cruz na Argentina 2-2. Demais, né, velho? E 1-1 com o Inter também pelo Brasileirão. E poucos gols, né? Dificilmente a gente tem um jogo ali com mais de 3 gols. É um time que só venceu 2 das últimas 13 que disputou, tá? Esse é o retrospecto recente do Grêmio e você se tocou num ponto importante, né? Um time que marca pouquíssimos gols, velho. A última vez que o Grêmio conseguiu marcar 2 gols no jogo foi na derrota para o CSA, tá? Na derrota para o CSA. De lá pra cá, 7 jogos seguidos que ele só conseguiu marcar no máximo um golzinho. Enfim, um momento ruim aí, de fato, do Tricolor. E tem pela frente a equipe paraguaia do Sportivo Luquenho, que assim, até... Não tem nem muito o que analisar, já tá eliminado, 2 pontos, não ganhou nenhum jogo aqui nesse grupo que, né, é acessível. 2 empates, 3 derrotas até aqui. Vem de derrota para o Guarani do Paraguai lá na última rodada. É um time que nos últimos 4 jogos não venceu nenhum, tomou um 4-0 do Nacional do Paraguai também. Enfim,
É uma tarefa fácil pro Grêmio, mas o Grêmio não passa lá. A Copa Sul-Americana, né? Empatou com o Grau 1-1. Em casa. Em casa. Perdeu do Godoy Cruz por 1-0. Mas não vem tomando tantos gols também, né? Aí 2-2 contra o Grau, também fora de casa. Você vê que a única goleada ali que ele tomou de fato foi o 4-0 pro Nacional do Uruguai, né? Do Paraguai. Do Paraguai. Nacional do Paraguai. Bom, momento Bet Nacional na tela, favoritismo do Grêmio e extremamente alto, né? E aí é aquela coisa, a odd é apenas 1,18, né? O que acaba nos condicionando para, a gente confia na vitória do Grêmio, isso é um fato, beleza. Mas, velho, a gente teria aqui no handicap menos 1,5 pagando 1,60 se a gente confiar muito no Grêmio, né? Que é para o Grêmio vencer por 2 gols de diferença, pagando 1,60 apenas. E aqui ele tem que vencer por 2 gols, né? Se ele vence por 1, não é o reembolso, não. O reembolso seria que o handicap asiático menos 1. O menos 1,5 ele tem que vencer por 2 gols. Deve estar pouco, né? Porque cara, a expectativa é de muitos gols, né? Sim, pagou em 36 apenas 2 gols no Grêmio. Duplar com a... acho que cara, a vitória não eu prefiro ir justamente na lógica contrária, tá? Como o Grêmio não passa essa confiança lá grande, venceu apenas 2 dos últimos 13 jogos. Nos últimos 7, o Grêmio só conseguiu marcar no máximo 1 gol. Então, o que eu acho que acaba sendo a melhor saída aqui? Combinar a vitória do Grêmio, aí beleza, eu confio que o Grêmio vai vencer esse jogo, ele precisa vencer, se quiser buscar a liderança, né? E combina com menos de 3,5 gols do Grêmio, tá? Não é no jogo. Aqui eu acho que é uma ótima pedida. Por quê? A gente tem 6 possíveis placares, certo? 1-0, 2-0, 3-0, 2-1, 3-1 e o 3-2. Esses 6 possíveis resultados aí a gente tem nessa aposta, que eu acho que vai ficar meio que por aí, tá? Não imagine também o Grêmio conseguindo fazer uma sonora goleada, meter 4 ou mais, né? Mas ao mesmo tempo acreditamos muito na vitória do Grêmio. Não é possível que o time, precisando ficar na liderança, não vença o Lanterna aí que não venceu nenhum jogo, né? Então, ao meu ver, essa aí é a melhor pedida. Muito bem, então de cada daí para Grêmio Esportivo Luquenho, vitória do Grêmio e até 3 gols do Grêmio, tá? Isso. Nesse confronto. Bom, para fechar tem Atlético Mineiro e Cienciano. Jogo pela Copa Sul-Americana, 9h30, lá na Arena MRV. Né? Duelo de líder, né? Que é o Cienciano e o Atlético Mineiro, segundo colocado. Situação parecida, né, velho? Os 3 brasileiros, na verdade, em segundo lugar aí, os 3 que a gente analisou hoje, né, velho, da Sul-Americana, realmente, acho que fazia um tempo relativamente grande, tá, que os brasileiros não sobravam tanto aí nas competições sul-americanas, deixando a desejar um pouquinho aí nessa temporada 2025. Vamos lá para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma ilustrada em Galo contra Cienciano. O Galo que vive um momento relativamente bom, né, o último empate não foi nada atrativo, a gente vai precisar destrinchar um pouquinho esses resultados do Galo logo mais. Antes, vamos ver a tabela de classificação para entender melhor o contexto da partida. As equipes que estão ali no grupo H, certo? O Cienciano é o líder com 9 pontos e o Galo em segundo lugar com 8 pontos marcados. Ou seja, é aquela coisa, o Galo só depende de si para ser o líder, muito importante ficar na liderança para avançar direto para as oitavas, o Cienciano jogando pelo empate. 2 times com ataques muito bons, Fábio. Média de 2 gols marcados por jogo aí nessa Sul-Americana. Cienciano, se não me engano, foi o primeiro campeão da Sul-Americana, não foi? Ou foi finalista? Confesso que Pesquisa aí, produção. Cienciano já foi campeão ou finalista da Sul-Americana? Eu lembro. Grande informação. Tu lembra? Eu lembro. Tu é velho, não? Porque... você diz da Sula, depois que virou Sul-Americana, virou né? Sulamericana. Quando deixou de ser com CACAF, não sei. Não, nunca foi com CACAF, né? Que com CACAF, pô, né? Comembol, Copa Comembol, O Galo já foi campeão da Copa Comembol, com certeza. Acho que sim. Enfim, a produção vai pesquisar. 2003. Campeão em 2003, lembra? Olha aí. Era uma pequena criança e já assistia. Você já tinha uns 20 anos. Tinha 8 anos em 2003. Bom, vamos lá, vamos para os confrontos. Começando pela equipe do Galo, que só empatou com o Corinthians 0-0. Corinthians reservão. Dá pra considerar um tropeço aí, tá? Aí fez 4 no Maringá. Quando ele pega um time meio fraco, ele faz o gol, né? Fez 4 no Maringá, fez 3 no Caracas também, né? Sim. Vai dizer que o Fluminense é fraco também? Fez 3 no Fluminense. Fez 3 fraco também, né? 3 no Fluminense. 2 no Deportes aqui, que acabou perdendo o jogo. 1-0 no Juventude, 2-2 no Maringá, Copa do Brasil, 2 também no Mirassol. Jogos muito movimentados. Quando ele pega um time mais ou menos, ele faz pelo menos 2, né? Pelo menos essa tendência do Atlético, que precisa vencer. Eu acho que vai com força máxima para esse confronto, né? Um jogo decisivo. Ser líder do grupo, você elimina uma fase, 2 datas no calendário, que é muito importante, né? Então, eu acho que é um jogo para o Atlético ganhar e ganhar bem. O Galo marcou pelo menos 2 gols em 7 dos últimos 10 jogos que disputou, tá? É uma média muito alta. E saíram pelo menos 3 na partida em 7 dos últimos 10 também. Então é uma estatística boa aí do lado do Galo. E o Cienciano não mudou muito não, tá, Fábio? O Cienciano fez 6. Isso. O terceiro em Carramarca. 1-1 com o Binacional, 4-0 no Iquique, né, na Sul-Americana. É um time que também faz muito gol. Aí perdeu do Melgar, 2-1, fez 3 no Caracas. Né, realmente, times que fazem gols, fazem bastante gols aí nas competições que disputam. Dito isso, momento Bet Nacional. Vamos lá.
Porque o favoritismo é do Atlético extremamente alto, hein? Tá grande demais, não tá, velho? Rapaz... Até o golzinho do Cienciano aí deve estar com áudio acima de 2, né? Tá, 2,42 a odd do gol do Cienciano. E eu não duvido nada pintar, não, tá? E ao mesmo tempo, velho, cara, olha isso. O handicap menos 1,5 do Galo, ele só paga 1,48. E isso é o que nos deixa um pouquinho pra trás. Porque assim, eu até confio que o Galo vai vencer por 2 gols de diferença, tá? Mas o Galo sofre muitos gols, velho. Então pode muito bem ser um 2-1 esse jogo, eu não descarto. A gente observou que os jogos são muito movimentados das duas equipes, né? Ó, pra você ter ideia, eu vou usar aqui como referência o mais de 2,5. Que quando a gente compara ali com menos de 2,5, tem uma odd bem abaixo. Mas o mais de 2,5, ele bateu em 6 dos últimos 9 do Galo, em 7 dos últimos 9 do Cienciano, tá? O Galo conseguiu marcar, só o Galo, marcou pelo menos 2 em 7 dos últimos 10. Então, cara, eu gosto muito desse mais de 2,5, justamente por isso. Se der a lógica, o Galo conseguir sobrar e fazer uma boa partida, é jogo que pode muito bem ser 3-0, 4-0 pro Galo, 3-1, 4-1, né? Um jogo muito movimentado. Mas, eventualmente, eu não descarto um 2-1 pro Atlético Mineiro também não, tá? O Galo acabar levando um golzinho ali, ficar pelos 2-1, e até por isso eu tenho medo de pegar o handicap, porque o custo-benefício não é bom, a odd é só 1,48, né? E o Galo teria que vencer por 2 gols de diferença. Então, por isso, eu prefiro mais de 2,5. Acho que é uma boa pedida, a gente abre mais o leque e considera essa aí a melhor aposta dessa quinta-feira. Por isso, selo Hotbet, vamos com o stake dobrado aí no over 2,5 gols. Então, a principal dica aí para essa quinta-feira, o mais de 2,5 gols em Atlético Mineiro e Cienciano. E com essa dica, né, a gente chega ao final dessa edição do Bets do Dia. Você que tá aí, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí para você qual a melhor pedida aí desta quinta-feira de futebol sul-americano. É isso, né? Europeu, futebol europeu já... Reta final, acabou. Só tem Liga dos Campeões sábado, né? Que inclusive vamos analisar aqui. Mas daqui a pouco tem Super Mundial, hein? Tem um Mundial de Clubes, Copa do Mundo de Clubes, que a gente também vai trazer todas as análises desses confrontos aqui no Bets do Dia. Lembrando, jogue com responsabilidade. Aposta em entretenimento, não é investimento. Tamo junto e até a próxima. Tamo junto.